Já pensou se o Johnny Cash desse filme fosse interpretado pelo Joaquin Phoenix? Alguém precisa fazer isso ainda, tá? Alguém precisa pegar uma dessas biografias que aparentemente não tem relação uma com a outra e aí do nada colocar o ator de uma outra assim pra fingir que é um universo compartilhado. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje estou aqui para falar sobre um completo desconhecido, novo filme dirigido pelo James Mangold que está concorrendo aí a vários Oscars, incluindo o melhor filme. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Não deixem que o fiasco de Indiana Jones e a Relíquia do Destino no ano passado, quer dizer 2023 na verdade, não deixem que isso engane vocês. O James Mangold é um cineasta muito competente, ele é um dos nomes mais interessantes e eficazes do cinema americano contemporâneo e eu fico realmente surpreso com a capacidade que ele tem de viajar por gêneros. Já foi do drama para comédia de ação, para filmes da Marvel, Logan, Wolverine, recentemente como Ford versus Ferrari, que é maravilhoso, e agora ele está retornando aí a um tema que ele já abordou com muita competência no passado, que é a cinebiografia musical. Ele trouxe o Johnny June em 2005, que era sobre o Johnny Cash, e foi protagonizada pelo Joaquin Phoenix e a Reese Witherspoon, garantiu um Oscar para ela inclusive, e agora ele tá retornando a esse universo com um completo desconhecido que tá olhando para os anos iniciais do lendário Bob Dylan, um dos mestres aí da música folk americana, e o Mangold fica bastante interessado com esse livro Dylan Goes Electric, do Elijah Wilde, que é basicamente sobre a transição do Bob Dylan indo pro folk para o rock, né? Na verdade, especificamente, quando ele começou a usar guitarras elétricas num show muito específico. É meio que a construção desse filme inteiro é a chegada desse show, assim como, né, vários filmes de biografia musical são construídos para um único show, é um dos problemas de fórmula que ele chega desse tipo de história. E o James Mangold começa a levantar esse projeto em 2019, já avisando o Timothée Chalamet para interpretar o jovem Bob Dylan. É um processo que para o Chalamet leva muitos e muitos anos. Ele começa a estudar e praticar violão, gaita e canto quando ele ainda estava fazendo Duna. Tem até um vídeo do Timothée Chalamet tocando violão, todo caracterizado como Paul Atreides. E é aquele típico processo, não vou dizer do método, mas onde o ator ele passa muito tempo estudando e se preparando. De 2019 para 2024, foi quando o filme saiu, foram 5 anos, então é um trabalho de dedicação muito grande. O projeto ele iria começar a ser rodado em 2020, mas aí, né, parece que coloque um pin. A gente sabe que começo de 2020 é pandemia, é Covid, isso atrasa bastante o projeto, ele chega perto de não acontecer também. O diretor de fotografia, o Fedon Papamichael, acho que é Papamichael que pronuncia o nome dele, disse que o filme quase não aconteceu, ele só permaneceu vivo por conta da insistência do James Mangold e também do Timothée Chalamet, que acabou promovido a produtor do projeto. Ele só começa a ser ressuscitado de fato lá para 2022, 2023, o Mangold tem obrigações primeiro com o Indiana Jones e a Relíquia do Destino, que acaba tomando parte de praticamente todo 2022 e 2023 dele, mas ele recebe o aval da Searchlight Pictures, a braço aí da Disney Fox. O James Mangold sempre trabalhou muito bem com a Fox na carreira inteira dele, e ele consegue aí um orçamento de mais de 30 milhões de dólares, chega a ter que ultrapassar a greve do WGA e do SEG para as filmagens finalmente terem início no comecinho de 2024, e ele entregou o filme no final de 2024, então foi uma produção um pouco corrida, ainda assim trabalhosa, porque necessitou de vários sets, figurinos, uma reconstrução de época muito fiel, para um completo desconhecido chegar no final do ano passado e aqui no Brasil na próxima semana, no dia 27, onde ele já é um dos filmes de grande destaque no Oscar, concorre a filme, direção, ator e, pelo menos para mim, na minha opinião, né, ainda mais vindo de uma sucessão de biografias musicais que ora tentam encontrar um conceito diferente, como foi o caso do Elvis e do Better Man, ou acabam ficando naquele lugar comum de ser só uma biografia. E infelizmente, para mim, no caso completo desconhecido, eu acho que o James Mangold ficou limitado a só ser uma biografia.
A história do filme é ambientada em 1961, acompanhando a chegada do jovem Bob Dylan, vivido por Timothée Chalamet, na cidade de Nova York para conhecer seus ídolos. A partir daí, uma jornada de sucesso e absoluta popularização do estilo musical folk tem início pelo país. O Mangold coescreveu o roteiro com o muito hábil Jay Cox, baseando-se no livro do Going Electric, e ele é um filme que não vai ser a biografia da vida inteira do Bob Dylan, né? Ele comprime aí um período de 1961 até 1965, e eu acho que, assim, esse é um primeiro ponto muito positivo, onde você não está tentando pegar a vida inteira, apesar de, né, ter biografias que partem dessa proposta que acabam sendo muito bem sucedidas. Então, é um recorte de vida. Um recorte de vida é sempre muito interessante. É sobre essa transição do folk pro rock, e eu acho que ele tem muita inteligência em povoar essa história de outros personagens muito icônicos e marcantes, além do próprio Bob Dylan. A gente tem o Edward Norton, muito carismático, como Pete Seegan, que é um cantor que eu não conhecia, pra ser sincero. Norton, inclusive, substituiu o Benedict Cumberbatch, que faria o papel de início, e fazia tempo que eu não vi o Edward Norton tão bondoso, gracioso. Eu tô acostumado a ver o Edward Norton interpretar figuras meio desagradáveis. Aqui ele é praticamente o mentor do Bob Dylan. O James Mangold descreve ele como o prefeito da cidade folk, porque ele é a grande figura, ele é o grande representante, e a amizade e relação de mentor e aprendiz que tem dele do Dylan, onde, né, o mentor tá claramente muito impressionado com o talento do seu aprendiz, é um dos pontos altos do filme, assim como a espetacular Mônica Barbaro. Vocês devem se lembrar dela do Top Gun Maverick, que era praticamente a única mulher lá da equipe de aviões. Ela faz a cantora Joan Baez, que tem uma relação com o Bob Dylan de paixão, inimizade, rivalidade. Ela tá excelente, rouba todas as cenas do filme, não só porque ela é absolutamente estonteante, mas pelo carisma dela, pela presença, pela cantoria que ela faz junto com o Timothée Chalamet. Então você sente que é um universo muito rico. O roteiro sempre vai parar para olhar para esses personagens. Tem até uma boa participação do Boyd Holbrook como Johnny Cash, né? Não daria para ser o Joaquin Phoenix aqui de novo. Ele tá ótimo também, viu? O Boyd Holbrook, ele é uma das figurinhas da carreira do James Mangold, tá sempre trabalhando com ele, faz um ótimo trabalho. Assim como a Elle Fanning também, ela faz uma versão ficcional de uma namorada do Bob Dylan. Ela acaba sobrando um pouquinho, na minha opinião. Ela é aquele clássico caso da garota normal que fica pra trás no meio dessa história de sucesso e ascensão à fama. Então, naturalmente, ela fica um pouco escanteada. E o Timothée Chalamet, claro, tá ótimo, eu gostei, dá pra ver essa dedicação, dá pra ver que ele não tá se limitando a fazer uma mera imitação do Bob Dylan, especialmente na forma como ele canta. Quando ele canta, não é como se ele estivesse tentando chegar no ponto aí do Bob Dylan, apesar do trabalho vocal ser muito preciso em tentar chegar perto da voz dele, mas é a voz do Timothée Chalamet com um tempero de Bob Dylan, né, se dá pra entender essa metáfora. Eu acho que ele faz um bom trabalho, porque uma coisa que me incomodou, por exemplo, no Bob Marley, que o Kingsley Ben-Adir fez ano passado, é que ele é muito fiel ao perfil e aos trejeitos do Bob Marley, e o Bob Marley é uma figura bem cartunesca, então é meio difícil traduzir isso num filme, fazer um personagem dramático, real, de uma figura que é tão colorida. O Bob Dylan é meio parecido, porque ele tem, né, o visual, a voz, o jeito que ele fala, e o Timothée Chalamet, ele incorpora tudo isso, mas você acredita como um personagem real, e eu acho que isso vem também da forma como o James Mangold dirige o elenco, porque tem momentos onde você vê o Bob Dylan pensando, absorvendo uma ideia, tendo algum tipo de inspiração, e aí você entende que todo aquele comportamento é uma consequência do que passa dentro da cabeça dele. Então, uma aliança aí de diretor e elenco que é muito sólida. Esse é o ponto do filme que eu mais gosto. Agora, a história e a narrativa, pra mim, não é nada muito interessante, pra ser bem sincero. Ele tá fazendo um retrato daquela época, ele tá analisando aqueles eventos de uma maneira, eu não vou dizer genérica, mas eu acho que é um pouco protocolar, né? Porque eu acho que o que falta pra mim no Completo Desconhecido é o conceito. O que é essa biografia? Porque eu lembro, por exemplo, do Elvis, do Baz Luhrmann, que eu gosto bastante. É um filme de super-herói. É um filme que trata o Elvis como uma figura mitológica, trata o Coronel Parker como um grande vilão, quase um duende. O Better Man literalmente transforma seu protagonista num macaco CGI. E o próprio Não Estou Lá, do Todd Haynes, que contou a história do Bob Dylan com vários atores diferentes para incorporar as personas distintas que ele apresentou na carreira,
Então, são conceitos fortes. E no Completo Desconhecido não existe muito esse conceito. Ele é, né, pra bem ou pra mal, só um filme. Ele vai te contar uma história nem quase documental, porque a fotografia do Phantom Papa Michael e a câmera do James Mangold estão apenas retratando a história, né? Eu vi vários documentários e making-ofs onde eles estavam meio que indecisos sobre qual seria a estética do filme. Seria em preto e branco? Seria em 16mm? Seria a câmera na mão? Eles acabaram sendo profissionais, né? Esse foi o termo que eles usaram. Não, vamos ser profissionais e só contar essa história. Então, Um Completo Desconhecido é só um filme. E é meio frustrante, dado o valor iconográfico do Bob Dylan e o fato de que ele já ganhou um filme com um conceito muito forte, muito memorável com o Todd Haynes. Então aqui é meio que só isso, né? Eu digo só isso, porque a história ela é boa, o elenco tá muito bem, o valor de produção, os figurinos, a reconstrução de época é primoroso, tá na tela, você vê tudo isso aí, mas você sente que falta algo, assim, parece que ele não tinha algo muito relevante pra dizer, a não ser, né, tratar o Bob Dylan como uma espécie de arrogante, ele é meio que o boy lixo dos anos 60, dos relacionamentos dele, o que por um lado é bom, já que ele não é chapa branca, mas eu não consegui enxergar muito além disso. E também pesa um pouco pra mim, porque existe um outro filme recente que fala sobre música folk nos Estados Unidos, que também é só uma história, mas que tem um conceito e tem uma valorização estética muito forte, que é o Inside Llewyn Davis, dos irmãos Coen, que não é sobre o Bob Dylan, mas é muito adjacente a Bob Dylan, tem inclusive uma cameo dele no final, e aquele filme é simplesmente espetacular, pessoal. Eu recomendo. Ele parte da mesma proposta, né, de alguém só com um violão, sem grana no bolso, tentando conseguir sucesso em Nova York nos anos 60, mas aquele filme lá, pra mim, ele te envolve e te leva numa jornada muito mais memorável. O Completo Desconhecido, apesar da competência do elenco, da equipe, da reconstrução de época e de todos os valores técnicos que eles foram, né, merecidamente lembrados no Oscar, não me disse muita coisa além de exibir um ótimo trabalho de todos os intérpretes. Para Um Completo Desconhecido, eu dou uma nota 6. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Um Completo Desconhecido, se vocês viram o Não Estou Lá, do Todd Haynes, e a aposta de vocês para o próximo grande filme de cinebiografia musical. Será que vai ser o do Michael Jackson, do Antoine Fuqua? Vamos ficar na guarda. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.